Olá, mais uma vez chegamos para adorar ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia é infinita. Quero olhar com você para Isaías, capítulo de número 60, verso de número 1, 2 e 3. Diz assim: levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz. Ó Jerusalém, os reis são atraídos para resplendor do seu amanhecer. Esse texto fala, Isaías, uma profecia falando a respeito de Jesus. E naquele momento Israel estava sendo tremendamente oprimido pelos inimigos, mas há uma palavra de ordem dizendo: olha, levanta-se e resplandeça, e que nesse início desse culto você possa levantar e resplandecer em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar e você é o nosso convidado para orar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, louvamos, bendizemos, exaltamos ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos ouvir, ó Deus, os teus propósitos, ó Deus, estar andando nos teus caminhos. Senhor, fala conosco, queremos, ó Pai, a cada dia estar no centro da tua vontade. Que cada ato desse culto seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero lembrar a você que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça isso. Nesse instante, inscreva-se. Também toque o sino para receber aí novas notificações. Dê um likezinho, um joinha, para que então a mensagem vá mais longe. Lembrando que o meu convite para você é que você seja um missionário pós-moderno, usando o seu aparelho celular para compartilhar essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Tenho a certeza que serão rica e poderosamente abençoados. Seja instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe em o nome do Senhor. Agora nós vamos adorar ao Senhor. Quero convidar você, estando aí na sua casa, para você parar um momento e junto adorarmos, louvarmos a esse Deus. Enquanto estamos cantando aqui, você daí louve o nome do Senhor. Venha junto. Aleluia. Sabe, querido, nesses dias, em um de nossos cultos, eu compartilhei um pouco da minha história, da história de vida, junto com a minha esposa. E esse louvor, ele fala muito com cada um de nós. Ele nos leva a trazer na nossa memória o que nos dá esperança. A palavra de Deus nos fala isso. O título desse louvor diz: nada temerei. Parece uma frase composta bem simples, mas na prática da fé, qual é o peso que ela tem para mim e para a tua vida? Quando nós declaramos na presença de Deus: nada temerei. Eu tive 2 grandes recomeços na vida. O primeiro foi quando eu perdi meu pai com 14 anos. E minha mãe nessa época já estava cega. Eu, o mais velho de 5 irmãos, com apenas 14 anos, tive que fazer algumas escolhas. Assumir a minha casa, ou deixar que cada um dos meus irmãos fosse distribuídos entre os parentes para serem criados como os filhos de outras pessoas. Graças a Deus o Senhor nos deu graça e sabedoria e todos ficamos juntos.
E até hoje somos assim. Uma segunda situação em que esse louvor fala muito comigo é quando eu acabei de casar. Tudo novinho. Morava no fundo da casa da minha família, enxoval novo. Tudo novo. Você sabe como é o começo de relacionamento. E aí eu saí de casa, esqueci uma panela de óleo no fogo. E toda a minha casa foi consumida com aquele incêndio. Tudo que nós tínhamos acabado de conquistar, com muita luta, muita dificuldade, se perdeu e tudo teve que começar de novo. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu já passei na presença de um Deus que nunca deixa o ponto final do mundo, dos acusadores, serem o ponto final da nossa vida. Ele põe uma vírgula, escreve a sua história. E hoje eu estou vivendo um extraordinário de Deus, um momento maravilhoso. E eu quero que você entenda que não importa o momento em que você está vivendo, neste dia, Deus pode fazer de novo. E Ele vai fazer novo, se você deixar que Ele faça. Só creia e tome posse e cante comigo. Deixa Deus ser seu bálsamo, seu refrigério nessa noite. Aleluia. Vamos adorá-lo, o Deus de novos começos. Aleluia. Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, Você pode declarar? brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer.
faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer. Você crê? E descansar em Deus. Descanse nele. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nessa hora nós vamos para o Salmo de número 80. Estamos estudando na Palavra de Deus o livro de Salmo e ele tem diversos autores. Melhor dizendo, escritores. O autor é um só, é Deus, mas escritores inspirados por Deus foram usados para trazer a mensagem para nós. E agora, nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical, tivemos olhando o Salmo de número 79, com o tema Apelo à Misericórdia Divina. E agora, nesta hora, nós vamos para o Salmo de número 80. E o Salmo de número 80 diz o seguinte: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância. Fizeste nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito e puseste as nações e plantastes. Melhor dizendo, expusestes as nações e plantastes. Preparaste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranque as suas uvas. O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não afastaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quero convidar você a orar nesse instante e suplicar que o Senhor dirija esta palavra ao nosso coração. Pai, diante do Senhor nós estamos e que a tua palavra venha falar conosco. Queremos ouvir, entender e aplicar esta palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo de número 80 é muito difícil de nós
precisarmos quando ele foi escrito. Podemos considerar alguns momentos. Momento esse que pode girar entre 722 a.C., quando Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos faziam parte do Reino do Norte e 2 do Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital passou a ser Samaria. E então, quando olhamos para 2 Reis, capítulo de número 17, nós encontramos justamente a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Possivelmente, esse salmo foi escrito, talvez, quando a queda de Samaria aconteceu. Samaria foi sitiada por 3 anos, o rei Oséias foi levado e nós encontramos que o rei da Síria, então, iniciou ali um cerco sobre a cidade, que não demorou 1 mês, nem sequer 3, mas 3 anos. E esse era um método utilizado na batalha, fazendo com que a cidade pudesse ficar completamente desprovida, não tinha recurso, não tinha alimento, e então era um meio de conquistar aquela cidade. Possivelmente esse salmo foi escrito nesse contexto. Bem da verdade que, se assim o fora, talvez Asaf não teria escrito, pelo contrário, do jeito que escreveu, pelo contrário, talvez escreveria de uma maneira diferente. Ou ainda pode ser quando também o Reino do Sul foi tomado e foi levado então para a Babilônia. O fato é que há um lamento, há um clamor nesse salmo por restauração. Quando olhamos para os 3 versos que praticamente se repetem, o verso de número 3, o verso de número 7, o verso de número 19, eles se repetem, dizendo assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, Senhor, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que Asaf está dizendo é: faz brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. Veja que é um clamor quase que dizendo: desperta a tua força e vem para trazer-nos salvação. O salmista aqui, ele está clamando ao pastor de Israel. Quando nós encontramos: dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. E esse clamor é justamente para que então o Senhor entrasse com a sua providência e retirasse daquela condição em que o povo estava. Isso por causa do pecado. Algumas vezes o Senhor esteve falando para o povo através dos seus profetas, mas eles não deram ouvidos. Eles não foram atentos àquilo que o Senhor estava falando. Eles não deram ouvidos para que então pudesse se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui um clamor, o clamor para com o pastor de Israel, justamente por causa do pecado. O verso de número 4, veja só o que diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Asaf dá-nos entender aqui que o Senhor está completamente indignado com o povo.
E então ele diz: até quando? Ele não pergunta o porquê Deus está indignado, porque eles tinham ciência de que havia pecado, havia errado, eles haviam falhado diante do Senhor, e por causa disso, então, a situação era até quando, não era o porquê, mas, na verdade, era até quando isso iria permanecer. Portanto, nós temos aqui uma primeira lição especial, que todas as vezes que não ouvimos a voz do Senhor, continuamos no nosso caminho obstinado, rebelde, chegará o momento em que as consequências do pecado chegarão, e que, assim como chegaram para o povo ali em Samaria e depois para o reino do sul, onde há a invasão da Babilônia, foram levados cativos, foram levados prisioneiros, passaram momentos difíceis. Assim pode também acontecer comigo e com você. Não que Deus seja mau ou ruim, porque antes do Senhor exercer o juízo, sempre vem um aviso. Antes de o Senhor exercer, então, a disciplina, Ele sempre esteve avisando, sempre esteve anunciando, sempre esteve falando. E hoje, que é um dia especial de ceia do Senhor, talvez é mais um daqueles momentos que você diga assim: bom, hoje eu não vou tomar a ceia, porque eu tenho que acertar algo que está errado na minha vida, ou algo que eu tenho com alguém que eu preciso acertar. O mês que vem, o Senhor está falando com você há dias, há tempos, mas vez ou outra você que está procrastinando o acerto, o conserto. Chegará um momento que não haverá mais tempo, chegará um momento em que as consequências do erro, do pecado, vai chegar à nossa porta. E então, qual será a saída? Ele está dizendo até quando, ou seja, dá a entender que o sofrimento existe, dá a entender que eles estão passando um momento difícil e que então parece que o Senhor está indignado contra a oração do povo. Veja que ele ainda cita o seguinte: para comer tu lhes deste pão de lágrimas. Você consegue imaginar a composição de Asaf tentando expressar a tristeza em que aquelas pessoas estavam vivendo? A expressão é: para comer tu lhe deste pão de lágrimas. Eu não sei quanto a você, eu nunca fui numa padaria e vi alguém com pão de lágrimas. Você já comeu pão de lágrimas? Significa que o sofrimento é grande, que a dor é bastante. E foi isso que aconteceu quando olhamos para 2 Reis, capítulo de número 17, o cativeiro que aconteceu. Veja só, verso de número 7, diz, 2 Reis, capítulo 17, diz assim: e isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O que está acontecendo aqui é que Asaf está mencionando que o pão de lágrimas e ainda o beber pranto em abundância é que agora eles são levados cativos, porque eles pecaram contra o Senhor. E então a consequência do pecado chegou. O pecado sempre parece algo gostoso, bonito, aparente. Ele nunca vai falar com você sobre as consequências, mas elas chegam, elas vêm. E aí, quando elas chegam, elas vêm, então começamos a descobrir pão de lágrimas e ainda beber o pranto em abundância. Essa era a situação desse salmo. Veja só
que fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos. O que Asaf está dizendo é que havia uma guerra, uma tomada da cidade, e agora eles estão numa situação muito complicada, muito delicada, porque, veja só, os nossos inimigos zombam de nós a valer. E aí entra o verso de número 7, repetindo o verso de número 3, dizendo: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Mais uma vez, cita o versículo já citado anteriormente. Isso é uma menção justamente de Números. Quando nós impetramos a bênção, aqui geralmente usamos aquilo que está ali em Números. Quando nós encerramos o culto e dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Nós usamos a bênção que está ali em Números. Ou seja, faz brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. Ele então está suplicando: Senhor, faz resplandecer o teu rosto, faz brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. E logo em seguida, ele entra numa ilustração referente à videira. Em casa eu plantei uma videira, melhor dizendo, eu plantei 3 pés de uvas em casa. E elas ficaram justamente onde não bate o sol. Portanto, a cada vez que começava a chegar em dezembro, dava 2 ou 3 cachos e nada mais. Chegava no momento de folhas, tinham em abundância, mas por falta do sol, nunca tinha frutos o suficiente. E veja que Asaf agora ele faz um paralelo entre a videira, trouxesses uma videira do Egito e expulsasse as nações e a plantastes. Encontramos aqui então Asaf fazendo uma comparação, e ele usa muito bem essa comparação, falando: faz-nos resplandecer o seu rosto, que seremos salvos, que a luz possa brilhar sobre a videira, para que possa haver frutos em abundância. E ele cita então a situação do Egito, em que o Senhor os tirou do Egito, tirou a videira do Egito e expulsou as nações. Vemos ali, depois de 40 anos, eles adentrando na terra prometida, e foram expulsos algumas nações, 7 nações que eram mais fortes e mais poderosas que a nação de Israel, e o Senhor expulsou. Ele não só expulsou, mas ele plantou Israel ali. E agora ele começa a falar sobre um outro ponto bastante interessante, que é justamente sobre como o Senhor cuida, ou como o Senhor cuidou, porque ele disse: olha, preparaste o terreno, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Isso faz um paralelo comigo e com você. Nesse tempo, ou 25 anos atrás, cantávamos um cântico dizendo: no Egito escravo fui, ou seja, falando da velha vida, quando você estava longe e afastado de Deus, o quão escravo ou escravizado você e eu éramos por Satanás. No Egito escravo fui, mas o Senhor nos livrou.
assim como o Senhor livrou o povo, e Ele preparou a terra, e Ele, ao preparar esta terra, as raízes foram profundas. O que Asaf estava dizendo é que Israel, ela fixou-se, firmou, ela se estabeleceu como nação, e os ramos se estenderam. Veja como sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cetros de Deus, ou seja, a nação de Israel se estabeleceu. E ela se estabeleceu como uma nação que antes era um povo que estava saindo do Egito, mas agora estabelecido como nação. E isso trata muito da minha vida e da sua vida, quando nós saímos do império das trevas e somos levados para a maravilhosa luz. O quanto o Senhor cuida de nós. Veja que a situação em que nós nos encontramos, primeiro foi de conversão, de comunhão com Deus, de confiança da salvação, e então somos salvos. E agora Ele está dizendo: olha, mas houve um momento, porque derrubastes as cercas que haviam em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. Asaf está dizendo: olha, o Senhor então tirou as suas mãos, deixou de cercar, deixou de estar protegendo, e então chegaram e derrubaram e arrancaram as suas uvas. E ele usa ainda uma expressão: porco do mato, javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela, falando de como os povos vizinhos invadiram e arrebentaram com Israel, levando-os cativeiro. E essa é uma palavra para nós, para ouvirmos, termos atenção e cuidado, para que não deixemos ser levado pelo engano de Satanás, pelo engano do pecado e pelos prazeres do mundo. Lembrando que, quando isso acontece, automaticamente nós estamos desprovidos do guarda de Israel. Já não podemos contar mais com o Senhor sobre a nossa vida, embora a misericórdia do Senhor nos guarde, nos livra, mas com o Senhor não se pode brincar, de Deus não se pode zombar. Tudo aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. E aqui Israel plantou o pecado, plantou a rebeldia, afastaram-se do Senhor e, como consequência, foram levados cativos e ficaram numa situação de muita tristeza. E o salmista Asaf, então, está espelhando isso no seu salmo, dizendo: olha, o javali da selva devastou e os animais do campo se alimentaram da videira, ou seja, ela foi completamente arrebentada. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse instante: como é que está a sua vida? Talvez você está muito bem financeiramente, profissionalmente, mas há um vazio, porque você está longe de Deus e a sua vida está sendo devastada, arrebentada. Satanás está trabalhando para roubar e tirar a tua paz, a tua alegria, seu casamento sendo destruído, mas hoje é tempo de restauração. Aqui há um pedido por 3 vezes: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Há um pedido, há um clamor. O salmista reconhece que Deus sempre cuidou
e Ele está sempre cuidando, mas parece que eles estão se afastando cada vez mais. Veja o verso de número 14, diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Vê e visita esta vinha. O que Asaf está dizendo é: Senhor, tem misericórdia, vê e visita a Israel. O Senhor tirou a vinha de lá do Egito, preparou a terra e plantou, agora vê e visita esta vinha. E ele ainda suplica dizendo: protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortalecestes. Ele está suplicando, dizendo: olha, protege a Israel, restaura, Senhor, tem misericórdia. Ele tinha ciência de que havia pecado, ele diz: até quando o Senhor não vai ouvir? Até quando o Senhor não vai ver a situação? Talvez essa seja a sua situação. Você sabe do seu erro, você sabe do caminho que você está levando. Você já suplicou a graça, a misericórdia, o favor do Senhor. E talvez, como Asaf, a pergunta é: até quando, Senhor? Até quando? E ele está dizendo: olha, foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Quem foi cortada? Quem foi queimada? Justamente Israel, quando é levado cativo. O reino do norte é levado cativo. E depois o reino do sul também é levado cativo. E foi cortada, foi queimada, e 70 anos ficou longe, passando um momento terrível. Olha, esse é um pedido de clamor. E o salmista reconhece que o Senhor sempre cuidou do seu povo. Ele tem esse entendimento. E ele, então, suplica: seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o Filho do homem, para que fortalecestes para ti. Assim assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Há uma súplica dizendo: olha, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Há um pedido, há um clamor especial para que o Senhor entre com a sua graça e a sua misericórdia. Para finalizar, eu quero deixar aqui pelo menos 5 lições especiais para que você não esqueça e venha aplicar esta palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A primeira aplicação especial é: se você reconhece que está em debilidade espiritual e precisa de restauração, humilhe-se diante do Senhor e certamente Ele vai te erguer. O grande problema é que a gente acha: agora não, eu não preciso. Mais tarde, daqui um tempo, quando eu ficar mais velho, daqui um mês, o Senhor está chamando você através dessa palavra. Reconheça que está em debilidade e precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Muitas vezes deixamos esse negócio da espiritualidade por último, para depois, para mais tarde. Hoje, se ouvires a minha voz, diz Hebreus, não endureçais o vosso coração. Segunda lição: que haja em você um constante clamor pela sua igreja, em nome do Senhor Jesus, para que a igreja não venha ir para os caminhos tortuosos ou ruins. Nós estamos vivendo aí a pandemia, e entre fecha e abre a igreja, há um grande
êxodo, uma grande saída de alguns lugares, indo para outros. Mas clame pela igreja para que ela possa estar vivificada como está aqui. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Que não venha a ser uma igreja perdida, sem direção, mas cheia de vigor. Terceira lição especial: se você vier a ser disciplinado pelo Senhor, não desanime. Ele faz tudo por amor a você. Encontramos aqui que o povo estava sendo disciplinado pelo Senhor. Só quem tem filho sabe o que vou dizer agora. Nós não temos prazer em disciplinar os nossos filhos. Fazemos para o crescimento, porque o amamos, porque queremos que ele repense, avalie, tome novas atitudes e atitudes acertadas. E o Senhor disciplina, ou talvez você diga assim: até quando, Senhor, isso vai acontecer comigo? Até quando você aprender a lição. Até quando você parar para prestar atenção naquilo que o Senhor está tentando lhe dizer e você não está ouvindo. O Senhor está corrigindo, está te dirigindo, orientando para um novo momento, mas você continua empacado, continua fechado na sua posição. Hoje é tempo de mudança. Quarta lição: cuidado com o sentimento de autossuficiência. Reconheça que você está firme espiritualmente, é porque o Senhor é quem te sustenta. Não pense você que você está firme por você mesmo. A graça, Romanos fala, Romanos capítulo 5, verso de número 2 diz: a graça que nos mantém firme. A graça é a favor que nós não merecemos. É a graça de Deus que me mantém e que te mantém firme. É a graça do Senhor. Não pense na sua autossuficiência, que você é que pode, que você é que faz e que você que acontece. Não é assim. Olha, o povo achava que não precisava de Deus e que ia seguir o seu próprio caminho. E vemos então uma situação terrível acontecendo sobre Samaria, que foi sitiada, e mais tarde a Babilônia, que levou o povo cativo. Última lição é: não permita ou não permite que nada interfira na sua alegria com Cristo. Não permita que o pecado prive do prazer da comunhão do Senhor. O que nós encontramos, Asaf, nesse clamor, é porque o povo foi privado da comunhão do Senhor e foi levado cativo, prisioneiro, escravo. A pior coisa que poderia acontecer com o povo naquela época é ser escravizado. Você perde todos os seus direitos. E agora você faz aquilo que o outro quer. E uma das coisas que pode acontecer na nossa vida espiritual é um dia que andamos livres, porque Jesus nos libertou do império das trevas, é sermos escravizados novamente por Satanás, fazendo da nossa vida verdadeiro cavalo. Conhece essa expressão? Muitas vezes é utilizada. Esse é o meu cavalo, por Satanás. O Senhor nos chama de filhos, Satanás nos chama de cavalo. Fica aprisionado, com um freio na boca. Ele te leva para onde ele quer e você perde a sua liberdade. Você fica escravo das drogas, da sexualidade, da bebida, fica escravo do seu trabalho, fica escravo da parte, talvez, do seu corpo, pensando sempre em fazer exercício, cada vez mais fica escravo. Quando o Senhor te dá uma vida livre, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa gravar esta palavra no nosso coração. Senhor, há um clamor. Ó Deus, que o Teu rosto venha resplandecer sobre nós. Que a Tua luz brilhe sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, prepare aí a
ceia do Senhor nesse instante. Nós vamos tomar a ceia. Se você tiver aí bolacha, água e sal, põe aí do lado, e o suco de uva. É um momento de nós tomarmos a ceia do Senhor. Não é o ideal. O ideal é estarmos juntos numa festa, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. No primeiro momento, ali, quando eles faziam a ceia, era motivo de festa, porque estavam lembrando de tudo que o Senhor Jesus passou por amor e como Ele venceu. E eu quero convidar você agora a tomar a ceia do Senhor. Prepare e vamos tomar juntos a ceia do Senhor. Amém? Temos aqui a nossa mesa pronta e o Senhor Jesus nos deixou um sinal, um selo especial. É um momento único em que nós paramos para lembrar daquele momento especial da ressurreição de Jesus. Momento festivo, e era assim que os discípulos, eles tratavam o momento da ceia. Era um momento de comunhão, de festa, porque Jesus está vivo. Ele veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Se você está na sua casa, prepare os elementos para junto participarmos da ceia do Senhor, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança, no sangue dele. E ele então disse: olha, vocês venham e bebam todas as vezes que vocês estiverem a anunciar a minha morte. Bebam este vinho como um sinal, um selo do sangue derramado na cruz para a remissão e perdão dos pecados. E logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim: olha, pois quem come e bebe sem discernir, sem dar atenção, sem pensar no que está fazendo, olha, come e bebe juízo para si próprio. E aí ele diz a instrução especial, dizendo assim: examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para examinar e não comer. Ele está dizendo para que examinar e se comprometer em acertar, em arrumar, em ajustar a sua vida e assim comer do pão e beber do cálice em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós queremos fazer agora. E convido você a participar desse sacramento em especial. E não deixe de participar. Se você puder, na próxima ceia, estar conosco, será uma honra, um privilégio. É um momento de comunhão, é um momento da igreja reunida, é um momento festivo, porque estamos lembrando de que Jesus ressuscitou, de que Ele venceu a morte, venceu o pecado e nos dá também condições para sermos mais do que vencedores. Antes de tomarmos e comermos, vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que através, ó Deus, deste meio da graça em especial, nós queremos lembrar, ó Senhor Jesus, da obra especial realizada na cruz por mim e por cada um de nós. Estamos agradecidos, louvamos, bendizemos e exaltamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Portanto, nesta hora, quero convidar você a pegar o pão. Nesse instante, este não é de maneira alguma o corpo do Senhor, mas nesse instante simboliza, tem um símbolo especial do corpo partido na cruz, por mim e por você. Vamos comer e sermos agradecidos.
Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado a Deus por se oferecer no meu lugar, ali na cruz. A cruz era minha, mas o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor perdoou os meus pecados e me deu, ó Deus, esperança de vida nova, de vida plena no Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, que é a nova aliança no meu sangue. E ele então convidou os seus discípulos a beberem, lembrando do sangue derramado na cruz por nós. Vamos tomar e sermos agradecidos. Senhor Jesus, agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter vida eterna, de ter vida abundante, de ter perdão dos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de não ter nenhuma condenação, nenhuma acusação sobre a nossa vida, porque o Senhor nos perdoou. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse meio da graça que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor, não com a nossa voz agora, mas com aquilo que nós temos. Com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. O Senhor te dá 100% e pede que você devolva 10%. E Ele faz isso porque Ele quer ver em você a sua fidelidade. Deus é um Deus que honra a fidelidade. Os homens, o ser humano honra as proezas, mas Deus honra a fidelidade. E a maneira de sermos fiéis com o Senhor é através do nosso dízimo, 10% daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Quero convidar você pode fazer aí o seu dízimo através desta conta que está aparecendo na sua tela ou do Pix. Primeiro da conta, está aí, eu espero que esteja bem claro para que você possa assim o fazer, ou através do Pix. O Pix é 19 983490033. Você pode fazer agora mesmo a sua fidelidade, demonstrar a sua fidelidade para com o Senhor. Ou ainda a sua gratidão, a gratidão por aquilo que Deus tem feito. Ele tem sido bom para com você? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E você pode demonstrar que Deus tem sido bom para com você através da sua oferta. É uma dádiva especial por aquilo que o Senhor tem realizado na tua vida. Veja como Deus nessa pandemia sustentou, não tem faltado o alimento na sua casa. Você tem feito parte daqueles que têm abençoado vidas aqui através dos produtos da cesta básica, e a cesta que nós estamos abençoando vida, você tem ajudado, graças a Deus. Ou ainda, para que esse ministério continue aparecendo nas redes sociais, você pode ofertar especificamente para esse trabalho de filmagem, produção que está chegando a você, ou algum motivo específico. Estamos aqui com uma reforma na fachada da igreja, você pode também fazer esta oferta nesse sentido. O fato é que você pode demonstrar a sua gratidão. E vamos orar. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse dízimo, essa oferta. Senhor, a Tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Portanto, fazemos isso com alegria, como um momento de adoração, como aquela mulher, ó Deus, que derramou aquele nardo puro nos seus pés e com os seus cabelos enxugou, as lágrimas foram derramadas e com os cabelos da sua cabeça ela enxugou os pés de Jesus. Senhor, queremos adorar ao Senhor. Recebe essa adoração em nome de Jesus. Amém. Queremos encerrar
este culto, lembrando a você de se inscrever no nosso canal, tocar aí o sino para receber as novas notificações, dar um likezinho e, sobretudo, ser um missionário nesse novo tempo, compartilhando este culto com mais 3, 5 pessoas, em nome de Jesus. Seja um daqueles que não se envergonha do Evangelho. Mande esta mensagem e eu tenho a certeza que Deus vai transformar vidas. Receba a bênção agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.